noite, irmãos e irmãs, na graça e na paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 27 de julho, nós nos reunimos para mais esse tempo na presença de Deus, tempo de oração, tempo de louvor, tempo de reflexão na sua palavra. Eu tenho certeza que você, a cada terça-feira, tem buscado a face de Deus, tem buscado o cuidado de Deus para a sua vida e tem apresentado a sua questão, o seu problema, a sua necessidade na presença de Deus, na certeza de que Deus tem ouvido a sua oração, tem ouvido as nossas orações. E hoje nós vamos fazer isso mais uma vez. Vamos buscar a face de Deus, vamos buscar o agir de Deus nas nossas vidas. Vamos orar juntos então? Deus bendito, nós louvamos o Teu nome, nós engrandecemos o Teu nome, porque Tu és Deus de milagres, Tu és Deus de promessas, cujas promessas têm se cumprido em nossas vidas, e nós Te louvamos, ó Deus, pela Tua fidelidade conosco, pelo Teu amor, pela Tua bondade e pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã. Bendizemos o Teu nome, ó Deus, porque a cada terça-feira nós buscamos a Tua face, buscamos o Teu cuidado, buscamos resposta para as nossas orações, e o Senhor tem nos ouvido, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem dado resposta às nossas orações. Por isso Te louvamos e engrandecemos o Teu nome, porque com um cuidado muito particular o Senhor tem estado ao nosso lado. Bendizemos, exaltamos e glorificamos o Teu santo nome e pedimos a Ti, ó Deus, que o Teu Santo Espírito nos conduza neste culto. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a cantar essa canção junto comigo. Uma canção baseada no texto de Romanos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a Tua vontade, mas preciso aprender a confiar em Ti, mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a Tua vontade, mas preciso aprender a confiar em Ti, mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Pai, que essa seja a verdade das nossas vidas.
Ajuda-nos a crer e ajuda-nos a viver de acordo com essa verdade da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero compartilhar com você o texto de Romanos 8, 28, que é exatamente o texto que deu ensejo à canção que nós acabamos de cantar. Romanos 8, 28. Na linguagem de hoje, esse texto foi traduzido assim: pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Na Revista Atualizada, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Na Revista Corrigida, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Irmãos e irmãs, nem sempre é fácil nós entendermos e aceitarmos esse versículo de Romanos. Nós não temos nenhum problema em aceitar que os acontecimentos bons, que os acontecimentos felizes, vantajosos, produzem coisas boas nas nossas vidas. Isso para nós é ponto pacífico. Mas como é difícil aceitar que os acontecimentos ruins, que os acontecimentos inconvenientes, que os acontecimentos tristes podem da mesma forma trazer o bem para nós. Por exemplo, ter um aumento de salário, receber um elogio, viver sempre em paz na família, é claro que nos traz coisas boas e na verdade isso em si mesmo são coisas boas, né? Mas como admitir que a redução de salário ou até mesmo o desemprego, né? Como admitir que uma crítica injusta ou como admitir que os problemas na família podem cooperar para o nosso bem? Isso dá um nó na cabeça de muita gente. E o objetivo da nossa reflexão de hoje é tentar desatar esse nó, ou pelo menos tentar ter uma luz, um norte a seguir, para que a palavra de Deus esclareça essa questão para nós. E ao refletir em tudo isso, eu estava pensando hoje na previsão do tempo. E a previsão do tempo para nós, de hoje para amanhã, é uma previsão um tanto quanto assustadora, porque eu gravo o culto de manhã, então agora estou gravando o culto de manhã, então ainda não choveu, mas a previsão é de chuva. Você deve estar assistindo o culto à noite, então provavelmente neste momento que você está assistindo ou participando do culto, já choveu, já tenha chovido, e se choveu, né? Então o clima, pelo menos a previsão dizia que iria chover e que depois dessa chuva viria um frio muito forte e iria durar um bom tempo aqui no Paraná e na região sul. E essa previsão toda me fez pensar que de tempos em tempos a gente passa por tempestades. Não é o caso de hoje, né? Porque as tempestades geralmente acontecem depois de um dia muito quente, mas essa previsão do tempo e esse pensamento nas questões climáticas me fez lembrar das tempestades que muitas vezes caem durante o ano. E eu ao pensar na tempestade, lembrei de algumas questões que talvez possam nos ajudar
a discernir um pouco mais o texto de Romanos. E eu quero convidar você a pensar nessa perspectiva comigo hoje. O que geralmente acontece quando o tempo começa a fechar e dá sinais de que uma tempestade vai cair? As nuvens começam a escurecer, o vento começa a soprar mais forte. O que as pessoas fazem? Geralmente as pessoas ou correm para suas casas, ou correm para um abrigo, para tentar se esconder da chuva forte, da ventania que está para cair. Então, a tempestade obriga a gente a se esconder. A tempestade obriga as pessoas, inevitavelmente, a procurar um abrigo, um lugar para se proteger. E se a gente for parar para pensar na vida em geral, nós vamos ver que a nossa vida, ou na nossa vida, nós enfrentamos várias tempestades. Por exemplo, enfrentamos tempestades emocionais. Enfrentamos, já que estamos vivendo um tempo de frio, enfrentamos nevascas emocionais. Quando sentimos que não somos amados, quando nos sentimos abandonados, quando nos sentimos rejeitados, humilhados pelas pessoas, essas são tempestades emocionais. Enfrentamos tempestades familiares, quando nos desentendemos com o nosso cônjuge, quando nos desentendemos com os filhos, quando nos desentendemos com os pais. Na vida familiar muitas vezes isso acontece. Enfrentamos tempestades financeiras, tempestades existenciais, quando algumas dúvidas surgem na nossa mente, dúvidas em relação ao significado da vida, dúvidas em relação ao nosso trabalho, em relação à nossa igreja, em relação à nossa fé, em relação a Deus, em relação à felicidade. Tempestade, então, é o sinônimo de dificuldades, de problemas que a gente passa no nosso dia a dia. E a Bíblia ensina que Deus é o melhor abrigo para esse tipo de tempestade que muitas vezes nós enfrentamos no nosso dia a dia existencial. O Salmo 62, verso 6, diz assim: só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei abalado. Talvez você pense assim: tudo bem, Deus nos ajuda nas horas difíceis, mas o que existe de bom nisso? O que existe de bom passar por uma tempestade? Veja, meu irmão, se a tempestade nos obriga a procurar o abrigo, se a tempestade climática, nos obriga a procurar abrigo. No Brasil não temos as nevascas que a gente vê em outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, mas se as nevascas obrigam as pessoas a procurar um abrigo, as tempestades e as nevascas da vida nos obrigam a procurar a Deus. O ser humano tem uma tendência muito grande e muito grave de se afastar de Deus. Alguns apenas esfriam momentaneamente em relação a Deus, e isso pode acontecer até com o cristão mais comprometido, mas outros vivem num vai e vem, num vai e volta no seu relacionamento com Deus. Num momento eles são crentes muito fervorosos, no outro momento eles nem na igreja aparecem mais. E ainda outros realmente abandonam a fé e passam a viver como se Deus
tivesse deixado de existir. Essa é a realidade do ser humano. E Deus, no seu amor pelas pessoas, permite que as tempestades os atinjam, a fim de que corram novamente para os seus braços, para o cuidado do Senhor, porque Ele é o melhor refúgio na hora das dificuldades. Então, qual é o lado bom das tempestades da vida? O lado bom da tempestade da vida é que quando a tempestade vem, quando a dificuldade vem, quando a dúvida vem, quando a dor vem, tudo isso nos obriga a procurar abrigo em Deus. Tudo isso nos obriga a retornar o nosso coração para Deus. E é exatamente por isso que o apóstolo Paulo escreveu que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Está ficando claro para você então qual é a função de uma dificuldade, de uma dor, de uma luta? Ela nos traz de volta para Deus, ela nos coloca mais perto do coração amável de Deus. Agora, qual é outro lado, outro fato que acontece durante um temporal? Não sei se você já parou para perceber isso no dia a dia de uma tempestade, de uma chuva forte. As ruas ficam cobertas de folhas e muitas delas ficam cobertas de galhos. Ruas, calçadas cobertas de galhos. Por quê? A ventania sacode, chacoalha a árvore e faz com que ela dance de um lado para o outro, se contorcendo e lançando os seus galhos e as suas folhas no chão. E aí a gente pensa, qual é o estado desses galhos que caem? Geralmente são galhos que já estavam mortos, galhos ressecados, são galhos inúteis para aquela árvore, são pesos mortos que não ajudam em nada a árvore, que na verdade só estavam ali para tirar a beleza e o vigor daquela árvore. E assim como as árvores, irmãos e irmãs, nós também carregamos pesos mortos no decorrer da nossa vida. Assim como as árvores, nós também carregamos galhos inúteis que permanecem ligados a nós. São sentimentos mal resolvidos, relacionamentos mal resolvidos, orgulho, vaidade, pecados, maus hábitos, coisas a que nos apegamos e damos muito valor, mas que quando provadas pelas tempestades da vida, mostram a sua inutilidade e a sua insignificância. Conheci ao longo dessa minha caminhada pastoral muitos maridos que só foram enxergar que o tratamento frio e seco dado à sua esposa era um galho morto, era um galho ressequido, depois tiveram de enfrentar a tempestade de um pedido de divórcio. Conheci muitos maridos que só enxergaram que a sua traição ou a sua vida extraconjugal era um galho morto, um galho imprestável, quando se depararam com a tempestade de um pedido de divórcio. Conheci pais e mães que só conseguiram enxergar que as suas atitudes, como superproteção, mimo, permissividade ou
ou inflexibilidade, ausência e outras situações eram como galhos mortos, galhos secos, inúteis, depois que tiveram de enfrentar a tempestade da revolta dos seus filhos, a tempestade das dores de cabeça causadas pelos seus filhos. Conheci pessoas que só conseguiram perceber que a falta de organização financeira e o abuso no gasto do dinheiro eram como galhos mortos, como pesos inúteis, depois que tiveram de enfrentar a tempestade da falta do dinheiro, ou a tempestade da perseguição dos agiotas, ou da perseguição e pressão dos bancos. Conheci jovens que só conseguiram notar que a adesão ao estilo de vida mundano e, consequentemente, a indisciplina espiritual e religiosa, conseguiram notar que isso eram galhos mortos, eram pesos mortos, galhos secos e inúteis, depois que tiveram de enfrentar a tempestade da opressão maligna, que tira o sono, que traz tristeza ao coração, que arrebenta os relacionamentos. Meu irmão e minha irmã, pare para pensar um pouco. Quais são os galhos mortos, secos, inúteis da sua vida, que estão roubando a sua beleza espiritual, o seu vigor, a sua alegria, a sua capacidade de crescer? O que existe de inútil e que precisa ser jogado fora da sua vida? Nem sempre nós temos força para nos livrar de coisas inúteis das nossas vidas, mas Deus, na sua infinita sabedoria, no seu infinito amor por nós, permite que algumas tempestades nos atinjam e chacoalhem a nossa estabilidade, a nossa comodidade, para nos forçar a nos desprender daquilo que só nos faz o mal. Portanto, meu irmão, ao invés de reclamar dos temporais da vida, ao invés de reclamar das ventanias que a vida lhe impõe, perceba o que Deus está eliminando de ruim. Permita que esses galhos e folhas secas, inúteis, se desprendam da sua vida de verdade e apegue-se ao que Deus pode fazer de maravilhoso na sua vida, porque afinal, como diz o texto da palavra de Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ao terminar a nossa reflexão de hoje, eu preciso esclarecer que a gente não se deve conformar com todas as tempestades, tá? Com tudo aquilo que é desagradável que acontece conosco. Não é porque o ensinamento de hoje nos leva a olhar para as dificuldades da vida com bons olhos que nós vamos aceitar todas elas passivamente. Pelo contrário, lute para vencer. Entenda sim o que é preciso ser abandonado, entenda o que é que realmente está colaborando para o seu bem, porém, lute contra aquilo que está tentando produzir o seu mal. Lute contra aquilo que está tentando derrubar você. Peça a sabedoria de Deus para entender o que é preciso ser aceito, qual é a chacoalhada que Deus está dando na sua vida, qual é o mal que está vindo sobre você para gerar um bem maior. Peça a sabedoria de Deus para isso, mas também peça a sabedoria de Deus para saber contra qual mal você tem que lutar, porque a palavra de Deus diz também que nós somos mais que vencedores em Cristo. Então temos que saber contra o que lutar, que mal aceitar para que ele desfaça alguma coisa na nossa vida, para que ele derrube algum galho morto da nossa vida, e que mal contra o qual lutar para que sejamos vitoriosos
em nome de Jesus. Que Deus lhe dê sabedoria para você entender o momento certo e entender a estratégia certa para cada situação da sua vida. Nós vamos orar, vamos colocar diante de Deus as nossas vidas, para que Ele nos dê a capacidade de compreender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quero orar também pelos pedidos de oração que você está colocando diante de Deus. Algum sonho, algum projeto de vida, alguma necessidade, você que está caminhando num pacto de oração, 7 semanas de oração, e você que não está fazendo pacto de oração, mas está buscando a Deus toda terça-feira, quero colocar a tua vida diante de Deus também agora em oração. Vamos orar juntos? Deus Santo, Deus bendito, nós te louvamos, ó Pai, porque verdadeiramente todas as coisas trabalham juntas para o nosso bem, de acordo com a tua vontade. Nem sempre nós compreendemos os caminhos pelos quais o Senhor nos guia, mas nessa noite nós queremos clamar para que haja um mover do Senhor nas nossas vidas, para que entendamos o que o Senhor quer de nós. Cuida de nós, age em nós, ó Deus. Abençoa o teu povo de acordo com a necessidade de cada um. Cuida de cada um de acordo com aquilo que cada um precisa. Quero clamar, Senhor, pela vida de irmãos nossos que estão num tempo de dificuldade. Quero lembrar da vida do nosso irmão Natinho, que está hospitalizado. Estende a tua mão de cura e de bênção sobre ele. Nossa irmã Ruth, mãe do nosso irmão Rafael, estende a tua mão de bênção e de cura sobre ela também, Senhor. E outros irmãos que estejam enfermos, ó Deus, cujos nomes não chegaram até nós, mas o Senhor sabe. Alcance essas vidas, irmãos que estão agora, Senhor, participando desse culto, mas estão enfermos. Toca nessas vidas com poder de cura, com o teu renovo, com a tua força, e dá-lhes vitória, Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus, amém. A chuva começou, irmãos, começou agora, não sei se você está ouvindo aí pelo seu áudio, mas está chovendo, tá? Espero que não seja tempestade, se for tempestade, que seja bendita, tá bom? Deus abençoe sua vida, uma ótima semana para você, a gente se vê no domingo, espero ter você conosco, ou aqui no culto, no templo, ou no nosso canal do YouTube. Um abraço, Deus te abençoe e tchau, tchau.